Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Já vamos começar a adoração ao Senhor nessa noite. Que você aí da sua casa possa juntamente conosco adorar esse Deus merecedor de honra e de glória. Que nós possamos mais uma vez, através desses louvores, alcançar a graça do nosso Pai. Que Ele possa vir ao nosso encontro com cura, com libertação, com transformação. Aleluia. Senhor, nessa noite nós bendizemos o Teu nome, meu Pai querido. Nós pedimos, meu Pai amado, para que Tu venha receber nosso louvor, para que Tu venha quebrar cadeias, meu Pai amado, para que Tu venha trabalhar em nossas vidas, meu Pai bendito. Seja exaltado nessa noite. Seja exaltado, Espírito Santo de Deus. Recebe a adoração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Medite aí da sua casa sobre a letra desses louvores. O Senhor quer falar contigo nessa noite. Vamos em frente, igreja. Aleluia. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare e lute. É tempo de vitória. Você pode sim. Você consegue sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare e lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Grite bem alto tua vitória. Profetize que acontecerá. Sua boca é a boca de Deus. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus. Já decidi, não vou mais desistir. Vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus. Aleluia! Não vamos desistir como a igreja. Precisamos estar à frente, buscando a esse Deus que cura, que salva, que liberta. Aleluia. Pense duas vezes. Não desista
antes de igreja. desistir. Não pare, lute. Não pare, É lute. tempo de É vitória, tempo de profetiza. vitória. Você pode. Você pode Você sim. consegue. Você consegue sim. Você tem poder. Você tem Deus poder. habita dentro de Deus você. habita Aleluia. dentro de você. Grite bem alto tua vitória. Profetize que acontecerá. Sua boca é a boca de Deus que falou e tudo se fez, que mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Está decidido, a vitória é nossa. Profetiza. No nome de Jesus, profetiza sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus vizinhos. É vitória para o povo de Deus. Vitória para o povo de Deus. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica
Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia, faz assim, Jesus. Nós como tua igreja, Pai querido, mesmo diante de nossas falhas, mesmo diante de pouca fé, mesmo estando muitas vezes como ossos secos, Senhor, Senhor, mas diante da tua graça, diante da tua palavra, diante do teu poder, nós podemos ser, meu Pai querido, um exército, Jesus, um exército, Senhor. Sobre o vale de ossos secos, nessa noite, Pai querido, transformando, meu Deus amado, se levantar sobre as nossas feridas, Pai. Vem tratar nossa alma, Espírito Santo de Deus. Vem perdoar nossos pecados, Jesus. Vem transformar nossas vidas. Vem trazer cura, Pai querido. Cura para o teu povo. Um povo que te clama, Espírito Santo de Deus. Um povo que necessita da tua graça, Jesus. Se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem tratar nessa noite, Espírito Santo de Deus, e curar sobre os nossos corações, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações, Jesus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor. Você, meu irmão, chame o Senhor para sua casa, para sua família, aí no leito de hospital, se você está aí, chame o Senhor para perto de você, irmãos. Não tem como vivemos neste mundo sem a presença real do Senhor em nossas vidas, amém? Você pode dar um amém aí na sua casa? Glória a Deus pela sua vida, queridos. Deixa eu compartilhar um texto com vocês, no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Olha só o que o texto diz. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem precisando de algum mantimento, e algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes nada, coisa alguma para saciarem os seus corpos, que proveito virá, irmãos? Assim também a fé, se não tiver obras, a fé ela é morta. E aí ele finaliza dizendo,
Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a fé através das minhas obras. Esse texto, meu irmão, é muito importante para o tempo que estamos vivendo. É um tempo muito forte na vida de todas as pessoas no mundo inteiro. Pessoas estão sentindo uma pancada dentro de si. A primeira coisa que nós fazemos é ter medo, é ficarmos com o nosso coração apreensivo acerca do dia de amanhã. E a fé da gente parece que diminui e, consequentemente, as obras também parece que não evoluem. E, irmãos, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós como igreja, nós precisamos continuar. Nós precisamos avançar, nós precisamos ser uma igreja forte. Deixa eu fazer uma reflexão para você, uma pergunta. Você já imaginou, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, se não houvesse igreja? Se você não tivesse este momento de adoração com o Senhor, se você não tivesse tempo de poder compartilhar com os seus irmãos, se você não tivesse tempo de ser fortalecido através de um louvor que é ministrado, através de uma palavra que é ministrado, através de uma oração que é feita pela sua vida, você já imaginou como seria, meu querido? Pois é, hoje nós precisamos muito da sua força. Nós precisamos que você confie no Senhor. Mais do que nunca você precisa confiar no Senhor. Esse tempo, irmãos, eu preciso compartilhar isso com você. Foi um tempo que nós sentimos muitos desafios na vida dos irmãos. E muitos irmãos sentiram medo, um pouco de receio de poder contribuir, porque não sabem o dia de amanhã. Mas a nossa vida nunca dependeu de homens, sempre dependeu do Senhor. Amém? E nós precisamos que você entenda que a sua contribuição, ela favorece o avanço da igreja aqui na terra. A sua contribuição, ela fortalece essa obra tão linda e tão maravilhosa. Então que você possa contribuir, que você possa fazer a sua parte. Eu me lembro de um texto lá no livro de Gênesis, que vai falar da história de Abraão. Esse homem que conhecia Deus apenas por ele ter experiências com ele. Não tinha esse contato que nós temos hoje. E a Bíblia diz que ele se tornou um amigo de Deus. E por ele ser esse amigo de Deus, ele era um adorador por excelência. Aleluia. E sabe o que ele fazia, irmãos? Ele foi o primeiro homem praticamente a dar o seu dízimo, a contribuir. E isso foi tudo antes da lei existir. Muitas pessoas questionam sobre dízimo, que dízimo é da época da lei. E não é, irmãos. É muito antes da lei. Praticamente mais de 1000 anos atrás, antes da lei existir. E o Senhor tocou no coração dele. E Abraão, ele entendia o que era um princípio bíblico, o que era um princípio cristão, o que era um princípio de relacionamento com Deus. Então, neste momento, irmãos, você vai ter a oportunidade de contribuir para esta obra, para a casa do Senhor, através do Pix, que vai estar sendo colocado aqui embaixo. As redes sociais, nós vamos ter também a conta bancária, né, que você pode também fazer sua transferência. E se porventura você não tem tanta habilidade, não tem prática com esse mecanismo, você pode ligar para nós. Vai ter aí o telefone, alguns contatos. Entre em contato conosco, que nós estaremos indo até você. Amém? Deixa eu orar pela sua vida, para que Deus possa multiplicar toda a sua contribuição, tudo aquilo que você tem feito para a obra do Senhor. Amém? Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer, meu Deus, como a tua palavra diz, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós, Pai, de fato, temos isso a agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem fortalecido cada um dos nossos irmãos. Até aqui o Senhor tem sustentado, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que a fé dos meus irmãos, Pai, seja uma fé inabalável. Seja uma fé fortalecida apenas em Ti, Senhor. Não em homens, não em confiança de governo ou qualquer outro mecanismo, Senhor. Mas seja apenas no Senhor. Abençoa, Pai. Multiplica, Pai,
Meu Deus, como a tua palavra diz, a 30, a 60, a 100 por um, meu Deus. Tudo aquilo que for contribuindo, meu Deus, pelos meus irmãos, para esta obra, Pai. Pai, eu declaro, Pai, que as portas venham se abrir, Pai, de uma forma, meu Deus, sem medida, Pai, de bênçãos que cairão sobre a vida dos meus irmãos. Assim eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? É uma alegria poder hoje compartilhar a palavra do Senhor nesses dias que estamos vivendo, nessa noite aqui, em que a igreja não está reunida fisicamente, mas nós estamos reunidos em espírito e temos a possibilidade de, nesse momento, meditar na palavra, louvar o Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu louvo a Deus porque, apesar de muitas coisas estarem fechadas, o céu continua aberto. E o céu continuará sempre aberto. Independente dos tempos, das estações e das eras. A era de aquário, ela cerca o peixe, mas continua aberto. O aquário não pode ser fechado. Não será fechado o céu, nem sobre a sua vida, nem sobre a minha vida. Amém? O que eu quero compartilhar com vocês hoje veio o fruto de um momento de meditação com o Senhor. No tempo da pandemia passada, quando teve lá em março, abril, maio, aquele tempo, que foi um impacto muito grande sobre as vidas das pessoas de todas as nações, e eu comecei a buscar de Deus uma palavra a respeito desse tempo. Portanto, o meu compartilhar hoje é sobre uma palavra de discernindo os tempos. Nós precisamos discernir os tempos. Nós precisamos entender que momento estamos vivendo espiritualmente, que momento estamos vivendo psicologicamente, que momento nós estamos vivendo geopoliticamente, economicamente. E em conversando com o Senhor e meditando na sua palavra, eu fui chamado para pregar numa igreja e quando eu abri a Bíblia, o Senhor me fez ir ao livro de Atos, e se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai abrir no primeiro capítulo de Atos 1, versículo 8. E eu comecei a ler aquele texto naquele dia. E o texto diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. E na hora que eu estava lendo, o Espírito Santo falou para mim assim: e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém. E o engraçado é que naquele dia eu tinha sido chamado para um culto que falava sobre evangelismo. E eu tinha escolhido um tema, um texto, e Deus me levou para esse.
E na hora que ele levou-me para esse texto, eu disse: Senhor, mas esse texto, de novo, sobre evangelismo, o mesmo texto. Só que quando eu comecei a ler o texto, ele disse: e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém. Até aí. E eu, até aí. Até aí. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que o sistema mudou de uma maneira tal que hoje nós estamos sendo convidados a ficar em casa. Uma palavra de ordem que tem é: fique em casa. E antes dessa palavra de ordem, fique em casa, nascer na terra, ela nasceu no céu. Porque nada acontece na terra se do céu não for permitido antes. E se Deus fechou tudo, fechou as empresas, fechou o mundo financeiro, fechou as fábricas, fechou o comércio, os serviços, deixou todos os governos do mundo atabalhoados, sem saber o que fazer, Deus tem um propósito, e foi por isso que eu fui pedir a Deus o discernimento desses tempos. A Covid trouxe uma revelação tremenda. Certamente esse vírus foi maquinado, criado por torpe ganância humana, uma inspiração de Satanás, mas o Deus dos exércitos se apoderou dessa situação para tocar a minha vida, a sua vida, tocar a igreja dele, a minha família e a sua família. E o texto que fala, que Deus falava até Jerusalém, até aí, é porque esse é o primeiro lugar que eu preciso conquistar e você precisa conquistar. Deus está nos levando para um tempo de conquista, e esse tempo de conquista não é conquista fora de casa, não é conquista no mundo comercial, não é conquista no mundo financeiro, não é conquistas dentro das igrejas, que já tem todos os equipamentos e todos os recursos, porque a igreja de Laodiceia é uma igreja que se acha rica, mas na verdade ela é pobre, cega e nua. É um tempo de conquista para os nossos lares. Essa ordem ela vem primeiramente do céu para a minha vida e para a sua vida. Fique em casa, não porque isso vai lhe proteger do vírus, mas o fique em casa é porque vai fazer você se voltar para o seu Criador, eu me voltar para o meu Criador, eu começar a enxergar a minha família que eu não enxergava mais, eu parar de querer construir reinos fora, sem construir e permitir que Deus criasse o reino dele dentro de mim e da minha casa. Jerusalém é o primeiro lugar que a palavra de Deus diz que precisa ser edificada. Jerusalém é o primeiro ponto que ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas, mas primeiro, na minha casa, Jerusalém. E só havia uma forma de Deus nos dar um para tudo, era se aproveitando dessa situação. Essa situação só vai até onde Ele quer que vá. O número de mortos vai até o dia que Ele disse, até hoje. Uma vez no arraial Ele mandou um anjo e matou 185 mil pessoas. Em juízo contra aqueles que se levantavam contra o povo de Deus. Davi, quando se achou grande e achou que as suas conquistas vinham por causa do número dos seus exércitos, ele não tinha o que fazer, e ele fez um censo em Israel, para saber qual o tamanho da força do exército dele. Joabe chega para ele e diz, será que o Senhor vai se agradar disso, Davi? Davi diz, conta os homens, vamos saber qual o tamanho da nossa força, vamos saber até onde nós podemos ir com o nosso exército. Deus se levanta em ira contra Davi, e diz, Davi, você pecou, você não entendeu os tempos e as estações, eu lhe estabeleci como rei, para que você dependesse de mim, e não da força do seu braço. Por isso você vai ter que escolher entre 3 coisas que vai acontecer: a peste, a fome, ou os teus inimigos te perseguindo. E ele pensou, fome não, meus inimigos me perseguindo não. E ele disse, eu escolho a peste, porque a peste vem do Senhor, e Ele há de ter misericórdia. E a Bíblia diz que morreu num dia 70 mil, no outro dia mais 70 mil, e no outro dia mais 70 mil. E a Bíblia diz que ele se ajoelhou e clamou diante do Senhor. Ele se arrependeu de ter andado na força do braço dele, e achar que as suas vitórias vinham do tamanho do seu exército.
E quando ele se humilhou, Deus dá ordem ao anjo e diz: pare de ferir o povo. Existe um tempo em que a gente fica tão disperso, achando que as nossas conquistas vêm da força do nosso braço, que nós nem nos percebemos que nós nos afastamos da presença dele há muito tempo, que nós nem percebemos que era ele, e sempre foi ele, e é ele, e será ele que é a nossa força, a nossa justiça, aquele que é a tábua da nossa salvação, o Deus em quem nós confiamos, no Deus em quem nós podemos dormir e acordar em paz. Nós nos esquecemos que tudo vem, tudo é dele e para ele. E a igreja estava dispersa, a Jerusalém estava dispersa. A atenção estava em tudo, menos naquilo que ele queria: edificar o povo, levar a palavra para o povo, uma palavra simples. Entendia-se que tinha necessidade de muitas coisas e não tinha necessidade de tantas coisas. Tinha necessidade de fazer o que ele disse. Então Deus deu um para tudo. E eu fiquei chocado quando o Senhor me trouxe essa palavra, a começar em Jerusalém. Weber, você vai ficar trancado sim dentro de casa, junto com a sua família, porque você precisa começar a edificar na sua casa, com a sua família, o altar de adoração, porque na igreja é a representação do altar de adoração que é na sua casa. Isso quer dizer, se a igreja está morna, a ponto de eu vomitá-la da minha boca, porque a igreja de Laodiceia é a igreja que estamos vivendo no período da terra, e essa igreja, ela está pronta, Deus está a ponto de vomitar da boca, porque nós não estávamos nem frio e nem estávamos quente. Isso me chocou, não pela a dureza da palavra, mas por perceber a dureza do meu coração, por perceber o tanto que eu me afastei da presença de Deus, por perceber o quanto nós queríamos tantas coisas dentro da igreja, e tínhamos já tantas coisas, mas o altar de adoração em Jerusalém, dentro da minha casa, o momento de oração de joelho no chão com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, nós estávamos vivendo um icabode, um foi-se a glória de Deus. E em muitas casas estava assim, e em muitas casas está assim. Eu até pensei que essa palavra era um pão dormido que eu estava trazendo hoje. Só que Deus hoje falou para mim, nessa madrugada, Jerusalém e Samaria. Dessa vez a palavra é diferente, porque é Jerusalém e Samaria. E eu disse: o que significa isso, Senhor? É porque nós estamos vivendo um tempo agora, querido, que nós temos que conquistar a nossa casa e os nossos, aqueles que pensam como a gente e aqueles que se apartaram da forma de pensar igual a gente. E isso é que realmente é ser igreja, é alcançar os nossos, mas alcançar os diferentes. Aqueles que normalmente a gente não quer se juntar, porque nós somos bons demais. Achávamos. Na verdade, nós éramos pobres, nus e cegos. Chegou um tempo, querido, que nós temos que discernir o tempo. Não vai adiantar uma live todo dia, não vai adiantar um pastor pregando todo dia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se do lado de lá tiver um coração empedernido, e ainda vai, porque ela é tão poderosa que ela é martelo, que ela despedaça a penha, ela vai entrar no seu coração, mas entrar no seu coração é uma coisa, cumprir o fim para o qual ela foi lançada é uma coisa, mas se a sua terra, o seu coração não quiser absorver aquilo para a sua vida, não vai haver transformação na sua casa, no seu lar e na sua vida. A palavra hoje é de despertamento, querido. Entenda o tempo que nós estamos vivendo. As coisas estão se fechando, os empregos estão acabando. E você acha que o Senhor, o Rei da Glória, não está ciente, consciente e sob o domínio de tudo isso? Ei, querido, se você for para a Bíblia, a palavra de Deus diz assim: o meu conserto começa pela minha casa, diz o Senhor. O compromisso de Deus é comigo e com você que é crente. O conserto tem que começar na casa do Weber e da Débora. Não adianta conversar o conserto na casa do pastor.
da casa do pastor tem que cuidar ele. A esposa dele, junto com os filhos dele. Ele é a voz que clama no deserto. E o clamor é: endireitai os vossos caminhos, diz o Senhor. Agora eu tenho a opção de querer endireitar os meus caminhos. E eu tenho a opção de não querer endireitar os meus caminhos. Davi, quando viu a peste, ele se ajoelhou e disse: Senhor, não faz isso com o povo, porque quem pecou fui eu. Me mata, mas libera esse povo, eles não têm culpa. Ei, irmão, está na hora de eu e você fazer o meia-culpa. A palavra meia-culpa é uma palavra que me leva a pensar: o que eu tenho feito como igreja? Como é que tem sido o meu relacionamento com o Senhor dos Exércitos? Eu sei que a palavra hoje não é uma palavra que vai surgir muito glória a Deus do outro lado. Mas importa que essa palavra seja uma palavra de conserto. Existe um mundo aí fora, queridos. A minha família, a minha casa, a minha mulher, os meus filhos, os meus vizinhos estão esperando uma resposta. E quem tem essa resposta é quem tem esse livro santo. E como é que você está usando esse livro santo? Você ainda abre esse livro santo? Deus nos deixou trancados na nossa casa. Não foi para assistir Netflix. Não foi para ver YouTube. Não foi para ficar no Instagram direto. Não foi para estar nas redes sociais postando o que está comendo, o que está bebendo, o que está vestindo. O sistema ele é tão cruel que a Netflix ficou free. Eles deixaram de graça e você não entendeu que eles estavam querendo tirar sua atenção da presença de Deus. Acorda, igreja. Sabe por que a chamada é tão forte hoje? Esses dias eu estava vendo uma mensagem, até compartilhei, acho que com o pastor. Um rapaz pregava para um ateu, sempre que encontrava com ele. Era amigo dele e ele desfazia. E ele pregava e o ateu desfazia. E ele pregava e o ateu desfazia. Até que um dia ele disse: vem cá, senta aqui e conta essa história de Jesus direito. Conta sobre essa salvação direito. De fato existe o inferno. De fato existe o lago de fogo e enxofre, que arderá eternamente. Que as pessoas que não recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que não se dobram a Ele, vão passar a eternidade lá. Ele disse sim. E existe um céu, um lugar que Deus preparou para aqueles que recebam Jesus, para morar eternamente na presença dEle. E ele disse sim. Você realmente acredita nisso? Ele disse sim. Você realmente acredita nisso? E ele disse sim, eu acredito. Ele disse: e o que é que você está fazendo aqui comigo que não creio? Por que você não está gritando nas praças? Por que você não está gritando nas ruas? Isso precisa ser anunciado. Até um ateu entende. E a igreja só quer uma palavra de alta ajuda, mas não quer uma palavra de conserto. Quer uma palavra para aliviar as suas emoções, mas não quer pegar essas emoções e derramar diante daquele que é o Altíssimo e que tem poder para transformar a minha e a sua vida. Entramos numa ciranda de aparência que Deus não se agrada, irmão. Mas existem pessoas que nos dão dica do que fazer. A palavra de Deus diz, lá em 1 Crônicas 12, 32. Antes de Crônicas 32, vem falando sobre Davi. Davi, ele é ungido rei. Saul, ele perde a bênção de Deus sobre a vida dele, porque ele foi fazer o que ele não tinha que fazer. Ele saiu da posição que ele tinha. Davi é perseguido por 20 anos. Só que um dia Saul morre. E quando Saul morre, Davi precisa ir a Hebrom para assumir o reino. E ele sai das famílias de cada tribo de Israel, trazendo os seus príncipes. E a palavra de Deus diz: e da tribo de Issacar, aí sim, é o versículo que eu falei, 12, 32. E da tribo de Issacar, homens de guerra, que conheciam os tempos e as estações para dar conselho a Israel. Existe ainda necessidade na terra hoje, de homens como aqueles da tribo de Issacar, que precisa ter discernimento dos tempos e das estações, para que possa dar conselho,
E Davi chama todas as tribos. Issacar não era das maiores tribos, mas ele tinha uma influência muito grande, porque sempre que tinha que ir à guerra, sempre que tinha uma decisão para se tomar, eles olhavam para aquela tribo de Issacar. E o que é que eles tinham de diferente? Queridos, eles não se apartavam da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles constantemente estavam lendo o livro da lei. Constantemente eles estavam lendo Gênesis, como Deus criou o homem, como ele se relacionou com o homem, como foi que o homem caiu, como Deus trouxe um homem que era da terra do Ur dos Caldeus, um desconhecido qualquer, e fez desse homem um homem que sua mulher infértil, o pai das nações. Eles sabiam que esse Deus ele poderia fazer milagre, prodígio e maravilha. Ele sabia que esse Deus pegava um homem que um dia nasce, ele está junto com seus irmãos, ele é preferido do pai, os irmãos não gostam dele, joga ele dentro de uma cisterna, da cisterna vende esse homem para um mercador, desse mercador vende ele para ser escravo, de escravo ele vai ser envolvido numa situação que ele não tem culpa como uma mulher, daí ele vai para a cadeia, e da cadeia ele é o segundo maior homem da terra. A tribo de Issacar sabia que Deus mudava os tempos e as estações. E quando o povo precisava relembrar isso, esses homens estavam aptos para dizer: existe um Deus no céu que muda os tempos e as estações. Igreja, nós precisamos ser levantados de uma forma diferente. Não como um bom clube social organizado que tem uma infraestrutura maravilhosa, mas como homens e mulheres de Deus que sabem discernir tempos e estações para dar resposta para essa sociedade que está corrompida, que está perdida, dicotomizada, extremada de um lado, outros de outro, sem poder mais enxergar a necessidade do próximo. A palavra de Deus diz que Davi, ele escolhe esses homens. Se você abrir em 2 Samuel 5, 6 a 10, nós vamos ver uma atitude tremenda de Davi. 2 Samuel 5, versículo 6. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui de jeito nenhum. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, guarde essa palavra, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Queridos, quando Davi assume, a primeira coisa que ele fala é: subamos a Jebus. O povo de Israel tinha entrado na terra prometida. A primeira grande muralha era de Jericó, era a primeira cidadela que eles tinham que tomar. Vocês sabem a história, como é que foi tomada de uma forma maravilhosa, grandiosa. Mas tinham mais outras 6, eram 7 grandes cidadelas que tinham lá. Todas elas caíram ao longo do tempo. Josué foi vencendo, os juízes foram vencendo. Chegou o tempo do reinado, os reis se levantaram, Saul se levantou. A Bíblia diz que a tribo de Benjamim, ela constantemente ia lá contra eles, mas não conseguiam vencer. Mas quando ele assume, ele diz: subamos a Jebus. Queridos, Jebus não é outro lugar senão Jerusalém. Jerusalém, ele está num lugar muito estratégico, num lugar alto, que qualquer exército que suba é possível ver. Ele está cercado estrategicamente por 3 montes. Isso quer dizer que ela tinha uma fortaleza muito bem feita, era praticamente inexpugnável. E ela tinha uma solução estratégica para qualquer cerco. Na parte de baixo de Jerusalém tinha um poço chamado Gion. E esse poço fornecia água por um canal até chegar a Jerusalém, ou Jebus. O que eles fizeram? A única parte frágil era se eles perdessem aquele lugar.
Só que eles também fizeram uma cidadela, uma muralha em torno de Gion. Então, mesmo que se fizesse um cerco prolongado, era muito, muito difícil se vencer Jebus. Mas o primeiro lugar que Davi resolveu ir foi: subamos a Jebus. E o Senhor me falava: Jebus é a sua casa, é o primeiro lugar de conquista para você exercer reino e sacerdócio. Ei, queridos, nós não viemos para a igreja para exercer reino e sacerdote, governo e sacerdócio na igreja. Eu preciso começar a exercer governo e sacerdócio na minha casa. E isso não estava acontecendo na igreja, nas suas casas. Por isso as igrejas estavam como estavam. Então Deus disse: vou levá-los de volta para suas casas, para que eles voltem a me buscar, para que eles voltem a se ajoelhar diante de mim, se arrepender dos seus maus caminhos. Um texto que é tão falado, mas não é contextualizado com o discernimento dos tempos e das estações. E não tem nenhuma mente brilhante aqui, é porque o Senhor me mostrou assim. Vão repetir o texto e repetir o texto, porque o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto estava sendo dito, e as pessoas só pegavam pelo livramento, mas não pelo se arrepender, mas não pelo conserto, mas não pela humilhação, mas não pelo processo, só queria o resultado. Então hoje você está tendo a oportunidade, querido, de ouvir o texto e ouvir o contexto para discernir os dias que você está vivendo na sua casa. E o que você e eu precisamos fazer na nossa casa. Está na hora de chamar a família e se ajoelhar com ela. Está na hora de abrir o livro da lei, o livro dos profetas, o livro que Jesus falou, a palavra dele, Mateus, Marcos, Lucas e João. Está na hora de abrir Apocalipse, saber que existe um Deus de misericórdia, de poder, mas um Deus de justiça e juízo. Ei, irmão, acorde, discirna o tempo e a estação. Deus quer mudar a minha e a sua sorte, mas você precisa ser valente. Davi disse: aquele que primeiro entrar a Jebus pelo canal, ele será o meu capitão. E um homem dá um passo à frente ao seu general e diz: eu irei a Jebus. Querido, às vezes nossas casas estão sitiadas. Filhos que não falam com irmãos, pais que não falam com filhos, maridos que não encontram mais as suas mulheres dentro de casa. Disseram, e você acreditou, que essa pandemia separou muitos casais. Não, queridos. Ela só evidenciou o estado de separação que eles viviam dentro de casa, irmão. Acorde. Deus está nos chamando para reconstruir Jebus. Teve filhos que se revoltou com o pai, saiu de casa. Não, ele não se revoltou porque estava 24 horas, não. É porque ele já não enxergava mais, ele nunca sentiu paternidade o suficiente para manter-se perto do pai. Queridos, eu estive estudando sobre esse acesso ao canal. Eu estive estudando sobre os historiadores que encontraram o canal. Esse canal era estreito, eles tiveram que se ajoelhar com as suas armas, não sei nem se conseguiram levar escudo, para passar por esse canal e subindo. Depois tinha mais 15 metros vertical, imagine subir com água. E depois continuava o canal até Jerusalém. Davi estava indignado com aquela situação. Eles se achavam tão autossuficientes, que eles disseram assim: se você passar pelos coxos e os cegos, você toma a cidade. Eles botaram os cegos e os coxos sobre os muros, desfazendo, até nossa cidade, ela está tão firme, que até os cegos e os aleijados podem defendê-la. Querido, o que Satanás está dizendo nessa geração fraca é que os piores deles, os piores governantes que Satanás tem,
os piores administradores que ele tem, vai manter-se cercado e ninguém vai conseguir vencê-los. Há um Deus no céu que vai mudar a nossa sorte, que vai entrar na minha casa e na sua casa. Nós vamos entrar pelo canal, e se entra pelo canal é de joelho, e o canal é das águas, e há águas que vêm do trono de Deus. A palavra de Deus diz: existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Você sabe como é que você vai conquistar a sua família, querido? É de joelho no canal das águas, na presença de Jesus, dizendo: Senhor, eu quero tomar a minha cidadela de volta, eu quero Jebus de volta, eu quero a minha família de volta. Eu não vou abrir mão da minha família. Se o Senhor me trancou em casa, então esse tempo eu vou fazer valer. Eu vou desligar o Instagram, eu vou desligar as redes sociais, eu vou dedicar a minha vida a buscar da tua presença. Eu vou reconquistar o meu filho, eu vou reconquistar a minha filha, eu vou reconquistar o amor da minha mulher. E você só fará isso, queridos, se for de joelho pelo canal, pelo caminho das águas, por Jesus. Deus não nos levantou como um povo fraco. A Bíblia tem sido queimada séculos após séculos. Os melhores livros sobrevivem 50 anos. Alguns por mais guardados 100 anos. A Bíblia tem séculos que tentam destruir e nunca destruíram. Homens que se levantaram contra ela. Na casa deles foi rodada a primeira Bíblia. A palavra de Deus nunca será destruída. Ela é escudo, ela é broquel. Ela precisa ser anunciada da minha e da sua casa. Deus nos trancou em casa. Deus nos permitiu para que a gente volte para o caminho das águas. O lugar estratégico, o ponto de saída para você conquistar não somente Jerusalém, como Samaria, é a partir da sua casa. Lembra que alguém lhe falou um dia sobre culto doméstico? É tempo de voltar, irmão. Lembra que alguém falou um dia que reservava um horário para orar? É tempo de voltar para esse tempo, irmão. É uma bênção o pastor orar por mim, mas eu não posso viver só das orações dele. A sua casa está precisando. É tempo de você se arrepender da negligência. Tempo de negligência. Tempo de negligência, de buscar a face e a presença, e ir para a igreja só pelo que ele podia dar. O receba, 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 receba. E você chegava em casa e não tinha nada. Por quê? Porque você recebe quando você está em Deus, e não quando você está congregado como se fosse um clube. Agora você congregado, cheio do Espírito Santo a partir da sua casa é diferente. Porque você não vem para a igreja para adorar. Você não vem para a igreja para louvar. Você vem para a igreja adorando. Você vem para a igreja louvando. Você já vem em espírito e em verdade, adorando o Deus que vive e reina para sempre. Nunca se tratou de ir para o templo adorar. Se tratou de viver uma vida de adoração. Nunca se tratou de ir para o templo para poder eu ficar melhor, que eu estou muito mal espiritualmente. Irmão, nunca se tratou disso. Se tratou de você já vir louvando. Se tratou de você conhecer a palavra que diz: em tudo dai graças. Vai agradecendo que a bênção vem. Vai agradecer. Eu estou tão deprimido. Você tem café da manhã? Tem muitos que não têm. Dá glória a Deus. Ser fiel no pouco só se fala em dinheiro, querido. Para Deus lhe colocar no muito. Ser fiel no pouco e dar glória a Deus. Hoje a mania nacional é uau. Tiraram a palavra aleluia, uma palavra universal de adoração a Deus. Estão colocando dentro das igrejas o uau. Que não glorifica a Deus, querido. Talvez satisfaça só a sua alma. Mas a adoração não pode ser só almática. Ela tem que ser em espírito e em verdade. Deus está chamando nós para nós voltarmos para a nossa casa. Para conquistarmos primeiro a nossa casa. O general entrou e conquistou. E Davi fez daquela cidade o ponto de partida da vida dele ministerial. O ponto de partida da vida dele de governo. Porque esse homem queria tanto, querido, esse lugar. Eu tenho a impressão que a resposta está em Gênesis 14, 18 e 19.
pastor até falou nesse texto hoje aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis, querido, e eu já estou indo para o final. 14, 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. O primeiro lugar que Davi quis conquistar não foi um lugar político. Não. Não foi um lugar que lhe traria segurança econômica. Não. O primeiro lugar que ele quis conquistar foi o lugar onde ele ouviu a primeira referência que havia alguém na terra que exerceu governo e sacerdócio do Deus Altíssimo. Queridos, entenda para que você foi chamado: reino e sacerdócio. Reino e sacerdócio. A Bíblia diz que Jesus, ele é rei dos reis. Nós temos que exercer o governo a partir da nossa casa. Nós temos que exercer o governo e o sacerdócio a partir da nossa casa. Está na hora da gente conquistar a nossa casa, Jerusalém. Porque se a gente não conquistar Jerusalém, nós não vamos alcançar Samaria, entenda. Nós não vamos alcançar os diferentes, entenda. Você quer evangelizar? Então comece com a sua casa. Você quer pregar o evangelho a toda criatura? Dever de casa, comece com a sua casa. E a pregação maior não é só o que você fala, mas o que você vive. Está na hora da igreja acordar. Eu finalizo no texto de Lucas 19, de 41 a 44. Lucas 19, 41 a 44. É um texto em que Jesus ele vai entrando em Jerusalém. Ele está montado sobre um jumentinho. As pessoas colocam seus mantos sobre o jumentinho e vão louvando e engrandecendo o nome dele. É a chamada entrada triunfal. E o versículo 41 e 44 diz assim: ouça essa palavra, querido. Abra o seu coração para ouvir essa palavra. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que é a que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te silenciarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Querido, triste coisa é não perceber o tempo da visitação de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de visitação de Deus, de juízo de Deus pela iniquidade dos homens, de juízo de Deus pela iniquidade dos governos dos homens, de juízo de Deus, porque aqueles que se chamam pelo seu nome têm o adorado somente da boca para fora, mas os seus corações estão longe. Mas eu quero lhe dizer, querido, que nós estamos vivendo um tempo de visitação, que nós reconheçamos esse tempo de visitação, que nós olhemos para como é que tem sido o nosso proceder, que esse tempo de visitação nos alcance de uma forma que nos leve ao arrependimento, que nos leve a confessar, que nos leve a querer a presença mais do que os presentes, que nos leve a querer adorar, que nos leve a cantar louvores como a gente nunca cantou, aquelas coisinhas que a gente dizia com Deus, como quando a gente era namorado, dizia para a namorada, devagarinho, da madrugada, dentro do carro: quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra
e enche os céus. Palavras de louvor, de amor, de gratidão. Queridos, estamos vivendo um tempo de visitação, porque Deus quer mudar a nossa sorte, mas Deus não muda a sorte de quem não tem conserto. Deus não muda a sorte daquele que não se reposiciona. Estamos vivendo um tempo, que hoje se usa muito essa palavra, um tempo de inflexão. Pegue esse tempo, se achegue ao Senhor, adore ao Senhor, busque com toda a força, certamente nós o acharemos. É um tempo que Deus quer trazer-nos, depois desse tempo de Covid, esse tempo de lockdown, Deus quer nos levar a um outro nível de adoração, um outro nível de revelação, um outro nível de vida, um outro nível de alcance, mas vai passar por esse processo. Se entregue ao processo, porque Deus fará coisas grandes na minha casa e na sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família. Se levante como um valente do Senhor, se levante hoje, olhe do lado, olhe do outro, e olhe para a sua mulher com autoridade e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para Deus ouvir: Senhor, a minha escolha é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Aleluia. Meu irmão, espero que você tenha entendido essa mensagem. Mensagem maravilhosa, né? Qual o seu tempo? Qual o tempo que você está vivendo? Esse fique em casa marcou muito para mim. É o tempo de nós buscarmos ao Senhor na nossa casa, se ajoelhar, chamar a nossa família e termos momento com a nossa família. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela tua mão santa e poderosa que está estendida sobre nós, Pai. Sabemos, Pai, que nada foge do teu controle. Nada, absolutamente nada foge do teu controle, Senhor. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos, Pai. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Senhor, neste momento, Pai, que esta palavra, Pai, que o Senhor ministrou aos nossos corações, elas possam, meu Deus, fazer um diferencial em nossas vidas, Pai. Que cada um, Pai, possa entender, Pai, e discernir o tempo que está vivendo hoje, Senhor. É um tempo, Pai, de buscar ao Senhor. É um tempo de clamar a Ti. É um tempo também de proclamar o Teu Evangelho àquelas pessoas, Pai, que ainda não Te conhecem, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Meu Deus, a proclamarmos a Tua palavra. Nos ajuda a dar bons testemunhos, Senhor, sobre, meu Deus, a nossa maneira de viver, de falar, meu Deus, de agir aqui na terra, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela tua vida, meu irmão, que você seja cada dia um homem, uma mulher cheio da presença do Espírito Santo. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te levante para que você possa guerrear nesses tempos. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos. Amanhã nós teremos a nossa live de oração, tá bom? 8 horas da noite. Participe. Cada dia da semana nós temos algum evento para você. Acompanhe o Instagram da igreja. Lá nós temos o calendário semanal. Alguns dias é 8 horas da noite, outros dias 7:30 da noite, respeitando a programação. Amém? E domingo nós teremos o nosso culto às 10 horas da manhã. Tá bom? Então, levante seus braços aonde você está. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida e espalhado por toda a face da terra, no poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero